Muito bem-vindos a mais uma sala de entrevista Terapeutas TRG. Aqui é o Master Terapeuta Ed Rocha. Para mim é um prazer tê-los aqui conosco, né? Aí nos dando carinho da sua participação. Muito bem, já quero convidar aqui ela que é médica veterinária, professora universitária, Master Terapeuta TRG, pesquisadora científica da terapia de reprocessamento generativo, falando diretamente de Portugal, doutora Juliana Lima Verde. Doutora Juliana Lima Verde, seja muito bem-vinda à nossa sala de entrevista Terapeutas TRG. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Juliana Lima Verde, eu estou no momento trabalhando como pesquisadora do IBFT, a convite do professor Jair, também sou terapeuta TRG, sou master terapeuta, e nós estamos aqui a convite, né, do Ed Rocha, para que possamos conversar um pouco com as pessoas, com os seus convidados, com os meus também, com as pessoas. Eu acho que nós vamos fazer perguntas e respostas, alguma coisa assim, não é? Sim, sim. Doutora, você está falando diretamente de Portugal, né? Eu estou no Porto, Portugal, sim. Lisboa não, é Porto mesmo, né? Porto, sim. Tá certo. Bom, doutora, nós vamos estar falando um pouquinho também, bastante, né, no caso, sobre a comprovação científica também dessa terapia, né, que tem transformado milhares de pessoas. Mas antes eu quero saber como você se tornou terapeuta TRG, como você conheceu o doutor Jair, né, antes da gente dar, e a gente vai dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo. Então, é assim, eu vim para Portugal em 2018, na verdade, dezembro de 2018. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu ia ter que fazer uma transição de carreira, porque no Brasil eu era professora universitária, eu trabalhava na área da educação, dava aulas em um curso de veterinária, porque eu sou veterinária de formação, fiz o meu mestrado, o meu doutorado em veterinária, e chegando aqui eu tive que realmente, eu sabia já que eu ia ter que fazer essa transição de carreira e optei por trabalhar com terapias alternativas, tá? Fiz vários cursos, várias formações, fiz cursos de Reiki, de medicina chinesa, de auriculoterapia, reflexologia, hipnoterapia também. E no meio dessa história eu conheci o professor Jair, como todo mundo conhecia, como a maioria das pessoas conheceram, né, através daquele anúncio que ele sempre faz. E quando eu terminei o mini curso, comprei o curso, fiz o curso todo, e sempre que eu estava ali vendo ele falar, eu sempre fazia associações às justificativas que a ciência dá para aquilo tudo que ele falava. Porque eu Certo. também dou aulas de fisiologia, de neurofisiologia, e eu sabia muito bem que tudo aquilo que ele falava tinha um fundamento teórico muito forte. Então, eu comecei a nutrir a vontade de falar com ele para fazer essas comprovações científicas, porque eu acho que era o que faltava para ele, entende? Eu acho que daria uma boa base ao curso que ele estava ali fazendo, né, que ele ministra e que ele estava ali a vender, daria uma base muito boa, uma justificativa muito boa. E quando eu terminei o meu curso, eu pedi para minha anja para fazer o contato com ele, que ela tinha um contato direto com ele, para saber se ele não queria fazer essas comprovações. Isso foi janeiro de 2022. Não, 2022, exato.
E ele me contactou então depois e nós acertamos e eu comecei dia 15 de maio a trabalhar para ele como pesquisadora. Na verdade foi em 2023. Eu fiz o curso em 22, mas comecei a trabalhar com ele em 23. Fiz o curso também muito rápido, porque na altura eu estava sem trabalho aqui, então eu comprei o curso e fiz o curso acho que em 2 meses e meio. Fiz muito rápido. Fiquei mesmo em tempo integral, assisti às aulas, anotava tudo, via as aulas 8, 10 horas por dia. Maravilha. Eu consegui terminar o curso muito rápido. Então, passei pelo anjo, que eu acho que é importante a gente passar pelo anjo. Da tua voz, Explica para a nossa audiência o que é, de fato, anjo, né? Para que eles possam entender. Você está falando de anja, né? E para que a nossa audiência venha entender o que é anja, o que é anjo, dentro da formação da terapia TRG. Então, quando a gente termina a terapia, quando a gente termina o curso, aliás, o professor já indica, não é obrigatório, né, é algo facultativo, mas a gente entende que é um passo muito importante, que é você, depois de fazer o curso, você passar pela terapia. Então, nós temos a plataforma do TRG Club, onde lá nós temos terapeutas que fazem o papel do anjo, faz essa figura de receber um terapeuta recém-formado para passar pela terapia, é gratuito. Então, eu escolhi uma pessoa que eu já tinha tido uma indicação dela, fiz todo o procedimento, foi muito bom, foi maravilhoso. É facultativo, o anjo é facultativo, não é? Mas a gente recomenda que para a tua formação é interessante que você passe também pelo anjo. Eu sei que as pessoas terminam o curso e muitas vezes tem aquela pressa de começar a atender, mas você passar pelo anjo é muito importante no sentido de que você também... O anjo, no caso, é como se fosse um mentor, né? Para a nossa audiência entender. Eu não digo mentor, tá? Porque o mentor, ele vai dizer para você o que você deve fazer. O anjo, na verdade, ele vai ser o terapeuta do recém-formado. Sim, Vai ser o muito bem. terapeuta do recém-formado. Então, você termina o curso, vai lá na plataforma do TRG Club, escolhe um anjo, escolhe uma pessoa que está lá sabendo que vai te atender gratuitamente, e você passa por todo o reprocessamento, ou seja, você vai sentir na pele tudo aquilo que você viu no curso. E eu recomendo bastante e que você só comece a atender depois realmente que você terminar o teu reprocessamento nesse ano. Doutora, hoje você está 100% na TRG? Eu estou 100% na TRG, 100% na pesquisa, e eu tenho ainda alguns poucos clientes, porque eu acho importante que eu ainda exerça o meu papel de terapeuta, no sentido de que eu não perca esse olhar, entendeu? O olhar do terapeuta para o cliente, para aquilo que está acontecendo, mas a maior parte do meu tempo, 95% do meu tempo, é realmente com a pesquisa. Ah, estou entendendo. Vamos falar um pouquinho então dessas comprovações, né, científicas, Vamos lá, dessas então. teses, porque muita Vamos lá. gente pensa que a TRG só está na cabeça do Dr. Jair, né? Só estava na cabeça dele, né? Na verdade, nós temos já muitos artigos completos publicados em boas revistas. Nós já fomos a muitos congressos, tanto no ano de 2023 como no ano de 2024. Fomos a vários congressos para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então a neurociência hoje ela comprova, né, a Nós TRG estamos... em si. Eu não vou dizer para você que 100% comprova, porque o que a gente fez ainda foi um alicerce, tá? Essas comprovações, elas vão ser, digamos, fechadas, tá? Vamos bater o martelo que sim, está comprovado,
Não, realmente não há dúvida nenhuma, dúvida no sentido da ciência, porque a prática, ela não deixa dúvida. Quando as teses de doutorado do professor Jair e a minha, elas estiverem publicadas, tá? Entretanto, nós temos aí outros projetos correndo em paralelo a esses 2 projetos de doutorado. Nós pretendemos, muito em breve, fazer um projeto com diagnóstico de imagem, com ressonância magnética, que essa sim também vai mostrar o que é que acontece com o cérebro de quem passa pelo reprocessamento. Tanto no momento do reprocessamento, no momento ali da sessão, como também depois, quando esse paciente tiver uma alta do terapeuta. Tem uma base hoje, quantas mil pessoas já fizeram parte desse experimento? Não, esse experimento ele ainda não começou, nós estamos Ah, ainda no projeto, vamos submeter ao comitê de ética, porque para trabalhar com pessoas, né, com pesquisa, a gente precisa passar pelo comitê de ética, existe aí uma burocracia, uma boa burocracia nisso daí, mas eu acredito que até o final do ano que vem nós tenhamos isso daí já fechado, já o projeto já em andamento e concluído. Agora, para esse ano, até o final do ano, nós vamos concluir o projeto do professor Jair, que é com depressão, com pessoas que passaram pelo processo de terapia, da terapia tradicional, que tem depressão diagnosticada por um psiquiatra, que passaram por uma terapia convencional, tradicional, como a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, não tiveram êxito, essas pessoas não tiveram êxito, e agora foram submetidas à TRG e nós já estamos colhendo os últimos resultados desse projeto. Então, eu creio que até o final do ano nós tenhamos o projeto fechado, já pronto, ou pelo menos quase pronto para ele defender, para ele fazer a defesa dele já, talvez, em julho do ano. doutora, eu vou te fazer umas perguntas como leigo, tá? Para nossa audiência entender, tá bom? Certo. Então, a pergunta é o seguinte: quais são as doenças psicossomáticas que hoje teve 100% de resultado através da TRG? Então, depressão, ansiedade. Nós temos resultados também com TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Nós temos também já trabalhos publicados com transtornos alimentares. Temos também trabalhos com síndrome do pânico. E temos também trabalhos com fibromialgia. Pacientes com fibromialgia que foram submetidos à TRG e que tiveram sucesso absoluto com a nossa terapia. Até os médicos hoje estão falando que a fibromialgia é psicológica, né? Grande parte. Os médicos já entendem, os psicólogos também já entendem que a fibromialgia é um problema somático, é um problema psicológico, né? Como é que eu posso dizer, que se mostra no corpo, né? Mas a medicina ainda está tratando a fibromialgia do momento em que os sintomas aparecem até o dia de hoje. Ou seja, ninguém procura saber o que foi que aconteceu antes. Ou Entendi. seja, a própria medicina, ela continua ainda trabalhando os sintomas, sem olhar as causas. Entendi. Eu vi um relato uma vez do professor Jair, de uma amiga dele que era até médica, que ela tinha que fazer uma operação urgente, né, por causa de fibromialgia.
E ele falou, não, você não vai operar não. E ele pegou e fez a terapia nela e ela se livrou de toda aquela dor e não precisou mais operar, né? Ver Sim, se... o tratamento hoje para fibromialgia, o tratamento convencional para fibromialgia é um tratamento multidisciplinar, que envolve muitos medicamentos, muitos medicamentos, envolve as psicoterapias convencionais, como a terapia cognitivo-comportamental, e envolve também outras terapias, como, por exemplo, atividade física, atividades lúdicas, como trabalhos manuais, mas essas atividades, inclusive o tratamento medicamentoso, mostram que apenas dá um certo alívio a essas pessoas, entendeu? As pessoas continuam ainda sendo submetidas ao diagnóstico. Elas ainda continuam com o diagnóstico de fibromialgia. Ou seja, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, é como depressão, é como ansiedade, ela tem que aprender a conviver com os sintomas. Então, o nosso trabalho ele está aí para mostrar que não é bem assim. Na verdade, a gente pode sim tratar as causas as causas que levaram essas pessoas à depressão, à ansiedade e à fibromialgia. Maravilha. E dentro dessas comprovações, hoje que eu vejo muito artigo da área científica, em jornais de importância a nível, vamos dizer assim, mundial, né? E eu vejo ali sempre também, né, o nosso professor Jair tem um relato sobre a terapia de reprocessamento generativo. No caso aí, né, dentro desses jornais de suma importância, neurociência, né, temos aqui também o jornal de neurociência e acidente vascular cerebral, aí tem lá um artigo da terapia de reprocessamento generativo. Só tem os artigos ou tem também, né, a validação ali dentro do reconhecimento deles acerca da TRG? É assim, esse Tem reconhecimento. certificação deles ou apenas os artigos ou certificação? Então, vamos lá. Quando a gente fala em reconhecimento, esse reconhecimento ele não é um documento, entende? Ele não é um documento, ele não é um certificado, tá? Porque também seria muito fácil eu ter um certificado, depois que eu tenho esse certificado, significa o quê? Que o meu trabalho não vai continuar? Quando eu falo meu trabalho, o trabalho de qualquer pessoa que trabalha com pesquisa. Então, não existe. O que existe são os artigos vão sendo publicados, as pessoas vão lendo e vão conhecendo mais sobre aquilo ali. Agora, quando nós tivermos as teses de doutorado publicadas, tá? Esse Essa reconhecimento tese de vai ser doutorado que vai trazer a certificação, então, que a TRG precisa hoje para avançar no mundo científico. a tese ela traz um reconhecimento. Olha, uma tese comprovou que a terapia funciona, mas continua, não existe um certificado, tá entendendo? Não existe um papel a dizer que essa terapia é uma terapia certificada, não. O que existe são as notícias vão saindo, não é? Os artigos vão sendo publicados, as teses vão sendo publicadas, as pessoas vão lendo aquilo ali e vão dizendo, olha, realmente isso aqui tem procedência, isso aqui, se as pessoas estão fazendo uma tese de doutorado com 100 pessoas e as 100 pessoas tiveram resultados, claro que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado, mas se as 100 pessoas, ou 90 que seja, tiveram resultados positivos, significa, olha, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Então, o reconhecimento, ele vem disso, ele vem dessa fala, tá? E como é que está esse processo de hoje, né, desse reconhecimento da TRG dentro da questão da neurociência? Então, como o professor Jair fala, né, depois que a gente começou a publicar, nunca mais nós tivemos aquelas pessoas a dizer, mas a TRG não é científica. Então, essa fala a gente já não tem mais, tá?
nós já não passamos mais por isso, mas o nosso trabalho está apenas começando, a gente está construindo essa base científica para a cada ano que passa, a dificuldade, a complexidade daquilo que a gente vai publicando vai ficando cada vez maior. Entendi. Tem um artigo do Congresso Mundial de Psiquiatria, né, da Cidade do México, não sei se você acompanhou o Dr. Jair lá, foi o 24 congresso, Não, chegou aí com ele? isso ele foi só. Geralmente a gente faz assim. No início nós íamos juntos, só que devido a compromissos, tanto meus compromissos dele, acabou que agora eu vou para os que tem aqui na Europa e os que tem na América Latina, de uma forma geral, ele que vai. Então esse do México ele foi sozinho, sim. Então, lá nesse congresso, ele trabalhou a questão do transtorno do pânico, Sim, né? sim. Então, ele já tem aquele artigo falando Feito sobre o transtorno do pânico. feito um relato de uma pessoa com transtorno do pânico. Agora, a gente tem que ver que o seguinte, quando a gente fala de uma pessoa com transtorno do pânico, esse transtorno ele é bem complexo no sentido de que esse paciente ele mostra vários sintomas, né? Ele mostra depressão, ele mostra ansiedade, ele pode mostrar ideação suicida, tá? Então, quando a pessoa diz assim, eu vou trabalhar abuso sexual, na verdade, você está trabalhando aí uma causa, você não está trabalhando os sintomas, certo? Então, quando a gente, no caso de se trabalhar a depressão, a gente tem que perceber o seguinte, ok, eu estou trabalhando com um cliente que está com depressão, mas essa depressão vem de quê? Tá? Ela vem de um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Vem de um transtorno alimentar, tá certo? Então, a gente precisa ver o que é causa, o que é manifestação, certo? Então, por exemplo, nesse projeto dele, do doutorado dele, nós temos aqui, nós estamos tratando pacientes com depressão e ansiedade. Entretanto, esses pacientes manifestaram depressão e ansiedade devido a um leque muito amplo de causas. Entendeu? Estou entendendo. Os traumas emocionais que causaram depressão, eles são muito amplos. A gente precisa perceber isso daí também. Falando de ideação suicida, ontem eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada porque a filha, com uma depressão profunda, quer cometer o suicídio de qualquer jeito, mas não quer ajuda de nenhum terapeuta, de ninguém, né? Porque para ela, todo problema do mundo é dela, da família é dela. Então, ali ficou até difícil eu tentar, né? Porque eu não tive vazão para estar conversando com ela acerca disso. Essas pessoas hoje, como é que a gente trabalharia isso, né? Pessoas hoje que estão nessa situação, mas não querem tratamento. Então, é uma boa pergunta essa tua, sabe? A gente sempre se depara com pessoas, principalmente jovens, em que os pais nos procuram, porque, na verdade, quem quer o tratamento é o pai É e o a pai, mãe. a mãe. O responsável é que quer o tratamento e pronto, com toda razão. Mas o que eu indicaria a essas pessoas, até porque a ideação suicida é uma coisa muito séria, né, e muito definitiva, ou seja, essa pessoa precisa estar o tempo todo vigiada para não chegar às vias de fato, o que é que eu indicaria? Que essa pessoa primeiro saia da crise. Ela não quer o tratamento porque ela está em crise. Então, é tirar a pessoa da crise para que ela entre em algum momento de lucidez, porque a gente sabe que num caso desse a pessoa tem brechas de lucidez, então ela precisa entrar em um momento de lucidez para perceber a importância da terapia. Então, querer convencer alguém que está em crise a fazer terapia, isso aí é uma função, é uma
missão impossível, quase impossível, penso eu. E qual é o plano hoje, né, 2025, para que essa pesquisa científica possa avançar mais e mais, né? Sim, então, nós vamos finalizar o projeto do professor Jair, nós já temos aí várias pessoas, nós já temos o projeto quase finalizado, está faltando agora rodar a estatística, que nós estamos ali comparando dois grupos, um grupo que recebeu o TRG e um grupo que não recebeu o TRG. Então, nós precisamos rodar a estatística em cima desses dois grupos para ver se existem diferenças significativas. Tá? E pelos resultados a gente já vê que existe sim diferenças entre um grupo e outro. Depois que rodarmos a estatística, nós vamos ter que escrever o projeto com embasamento teórico, ou seja, vamos ter que pegar na literatura casos de depressão, situações em que pessoas estudam a depressão para a gente justificar a atuação da TRG nessas pessoas que receberam a terapia. Então, é um trabalho realmente de pesquisa e de escrita para justificar os nossos resultados. Tá? Então, em paralelo, nós estamos fazendo também o meu projeto do doutorado, que é com pessoas com fibromialgia. Esse ano eu vou submeter o projeto ao comitê de ética para ser aprovado e para que a gente consiga começar. Só que a gente só vai começar quando o outro terminar, entendeu? Que é para a gente não ficar aí com nenhuma interseção de projetos, porque dá muito trabalho, é uma mão de obra muito grande, porque a gente precisa fazer entrevistas com essas pessoas antes e depois. Cada entrevista dessa, a gente precisa aplicar vários testes para E para mostrar. ter essa validação científica, eles exigem um número X de pessoas? Quando você vai submeter um projeto, eu preciso ter um número significativo de pessoas que seja, a nível estatístico, seja significante. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Para eu fazer uma tese de doutorado, eu não posso fazer uma tese em cima de uma pessoa, porque aí não seria uma tese. Tá? Um relato de um caso, não seria. Então, para eu mostrar a eficácia de uma terapia, eu preciso ter um N, a gente chama de N, esse número de pessoas que vão ser submetidas à terapia, eu preciso de um N relativamente alto. Então, a nossa equipe de estatística, nós temos duas pessoas trabalhando com essa estatística para desenvolver um desenho experimental para dizer assim, olha, nesse caso aqui, nós precisamos de, no mínimo, tantas pessoas. Que no caso do projeto Depressão foram 30 pessoas no grupo que vai receber a TRG e 30 pessoas no grupo que não recebeu a TRG. Todos eles com depressão. Tá? Só que nós conseguimos 40-40, que é para a gente ultrapassar o valor mínimo exigido pela estatística, entendeu? Estou Então, entendendo. esse número de pessoas trabalhadas numa tese, onde a gente vai passar pela estatística, precisa ser um número alto, não pode ser um número da minha cabeça, tem que ser um número que seja sensível ao teste estatístico que eu vou aplicar. Então, essa tese de doutorado na área de depressão já foi concluída, ou ainda não? Ela está já no finalzinho. Eu vou te dizer até o seguinte, que do grupo com 40 pessoas, faltam, acho que 5 ou 6 pessoas receberem alta para a gente finalizar isso daí. Só que ainda tem a parte de escrita, tem a parte ainda, né, demora ainda bastante. A gente tem que pegar esses resultados, eles precisam serem passados pela estatística, por um teste estatístico, tá? Depois disso, a gente precisa pegar na literatura para poder embasar o resultado que a gente teve. Fazer uma pesquisa de literatura para isso. Então, pelo que eu vejo, então, cada
doença psicológica, então, né, para ter comprovação dentro desse doutorado, vai ser feito individualmente. Então, vocês estão Individualmente. terminando a tese da depressão, agora vocês vão entrar na tese da fibromialgia, né? Que é uma Exatamente. doença somática. Depois Exatamente. vocês vão fazendo cada uma delas. Exatamente. E a gente sabe que a pessoa com fibromialgia, ela tem ansiedade, ela tem depressão também, né? Ela tem um contexto de problemas emocionais muito amplo. Legal. Esse quadro, juntamente com a dor física que a pessoa tem, é que a gente denomina de fibromialgia. Em que os terapeutas TRG hoje atuantes podem estar ajudando para acelerar essa pesquisa? Então, nós temos uma equipe de terapeutas, uma equipe de 6 terapeutas que está realizando, juntamente conosco, esses atendimentos. Essa equipe, ela não pode ser muito grande. Por que não pode ser grande? Porque existe diferença estatística entre um terapeuta e outro. Entendeu? A gente já percebeu ali que existem terapeutas que demoram mais tempo com essas pessoas. Existe terapeuta que tem com o mesmo resultado, menos tempo, menos sessões com essa pessoa, com as pessoas, entendeu? Então, a gente não pode colocar muita gente dentro. Eu estou pensando que até o projeto da fibromialgia eu vou reduzir mais ainda o número de terapeutas. A gente não pode colocar muita gente dentro, porque essas pessoas, elas não são uniformes. Cada pessoa, apesar dos protocolos serem iguais, serem os mesmos para todos os clientes, para todos os participantes, a gente sabe que existem as diferenças de atendimento entre uma pessoa e outra. Então, a gente, quanto mais reduzido for esse número, melhor. Menor vai ser a diferença entre eles, entende? Estou entendendo. Então, você está falando, no caso, da individualidade de cada terapeuta, né? Dentro do reposicionamento. Exatamente. Porque tem terapeuta que consegue o mesmo resultado com menos sessões. Entende? Eu sou um desses, hein? Enquanto tem um terapeuta que precisa de 20 sessões, porque essa questão da gente dizer assim, olha, esse cliente precisou de tantas sessões. Na verdade, a gente tem que ser muito coerente, não é o cliente que precisou, o conjunto cliente-terapeuta, esse conjunto precisou de tantas sessões. Entendeu? Talvez se essa pessoa tivesse ido para um outro terapeuta, o número de sessões não seria o mesmo, seria ou mais ou menos. Isso, na hora de fazer uma tese, isso dá diferença. Muita diferença. Dá muita diferença. Muita diferença. Porque hoje nós temos o terapeuta TRG, né, a nível básico, vamos dizer assim, e temos o terapeuta a nível master, né? Então, dá uma diferença também na hora de você trabalhar com o cliente. Você está trabalhando ali com a pessoa, e a pessoa começa a dispersar, você tem que ter também muito traquejo para chamar a pessoa para a terapia. Olha, vamos voltar para cá. Entendeu? Então, isso daí, num projeto, isso dá muita diferença. Até mesmo na área de fibromialgia, quem domina o somático 2.0 tira de letra. Quem não domina já vai ter um tempo a mais ali que ele vai ter que estar trabalhando com aquele cliente, né? É verdade. Paciente. É verdade. No caso da fibromialgia, os terapeutas que nós vamos usar, nós vamos colocar dentro do grupo, vai ser terapeutas com o somático do 2.0, exatamente por isso. Porque é até uma maneira de testar também esse protocolo, entende? Ver se tem base científica. Eu tratei de uma paciente que ela tinha pedra no rins. E acabei de fazer o tratamento dela e a pedra, ela expeliu a pedra automaticamente. Vocês já pegaram caso assim? Eu nunca peguei.
E o médico falou que ela tinha que operar de qualquer jeito e, fazendo terapia, ela expeliu ali as pedras no rins dela. Eu Para acredito. ela foi maravilhoso, que ela estava há muitos anos com aquela dor ali, né, que tinha que operar. Ou seja, o que estava bloqueando essas pedras É era tudo tudo emocional. psicológico, né? Então vale a pena vocês também trabalhar essas áreas assim, né? Sim, sim, sim. Nós vamos chegar lá. Por enquanto a gente está ainda pegando aquilo, fazendo o basicão, né? Que são as Basta. coisas que aparecem mais facilmente. Eu acho até que nós vamos ter um pouco de dificuldade em encontrar pessoas, um número grande de pessoas com fibromialgia que estejam dentro do protocolo, dentro daquilo que a gente precisa que ela esteja. Entende? Porque Então, não é qualquer pessoa com fibromialgia. Por isso que a gente faz uma entrevista antes, conversa com a pessoa, tá? Para ver o que é que ela já fez de tratamento, o que é que ela está fazendo agora, que a gente precisa de um perfil fechado de pessoa com fibromialgia para esse projeto. maravilha. Semana retrasada, se não falha a memória, eu fazendo a entrevista de uma terapeuta aqui, ela estava contando, não sei se você acompanhou, estava contando o testemunho de uma mulher que ela não podia ter filho, né? Não tinha como ela ter filho. Depois que ela fez todo o protocolo da TRG, ela conseguiu, né, engravidar. Olha que maravilha. Qual era o diagnóstico dela? Oi? Qual era o diagnóstico dela, você lembra? Não lembro do diagnóstico dela, mas está aí no vídeo, né? Pode também ser usado para uma comprovação também científica, né? A gente não pode, na verdade não pode. Vou te Pode. dizer por quê. Porque a gente precisa aplicar um teste antes e um depois. Entendeu? Por quê? Porque quando você vai publicar alguma coisa, a revista, né, e o crivo científico mesmo, eles precisam saber quanto essa pessoa teve de melhora. Não é só dizer, eu melhorei, eu estou me sentindo melhor. Entende? A gente precisa ter um teste para ter essa melhora dentro de uma escala. Isso aí é a beleza de um teste qualitativo. Que a escala ela é quantitativa, mas o que se pergunta no teste é qualitativo, entendeu? Então, Entendi. essa é a beleza de se fazer uma pesquisa qualitativa ou quantiqualitativa. Tô entendendo. Porque no caso ali ela tinha um laudo médico, né? O médico dando do laudo que ela não podia ter filhos, né? É, E depois que ela. ela pode utilizar, se alguém quiser escrever, pode-se utilizar o laudo, sim, tá? Aí, nesse caso, pode-se utilizar o laudo. O problema é que, geralmente, as pessoas não têm, só tem de boca o diagnóstico, entendeu? Verbalizado pelo médico. E esse diagnóstico, ele não é válido. Não tem como trabalhar ele, né? Como? Exatamente. E eu acho até que, hoje em dia, os médicos estão se esquivando desse tipo de diagnóstico, porque biologia não é matemática, né? É. É matemática. Então, se ele colocar no papel que ela não pode ter filhos, é problema. Se ela tiver útero e ovário, ela pode sim. Eu vi um artigo também, né? Um artigo, primeiro congresso internacional aqui, um artigo da TRG, trabalhando a questão também da eficácia de transtornos mentais. Vocês já chegaram a avançar nessa área também? Assim, tudo que a gente está falando aqui são transtornos mentais, né? São transtornos mentais. A depressão é um transtorno mental. Na verdade, esse artigo aí, ele fala, porque assim, nós temos artigos falando de casos específicos, de relatos de casos, e nós temos artigos amplos mostrando todos os protocolos da TRG e onde é que esses protocolos podem ser aplicados, entende?
Então, esse artigo aí especificamente é um artigo desses, que é amplo. Por exemplo, se uma pessoa quiser, né, qualquer um de nós, qualquer um de vocês que queira publicar um artigo com a TRG, esse artigo, por ele ser amplo, por ele falar dos protocolos da TRG, ele pode ser citado dentro desse artigo que a pessoa quiser escrever. Uma outra pergunta, para nós terapeutas TRG, concluindo todas as teses de doutorado, há possibilidade de um terapeuta estar atuando dentro de um hospital, na área do SUS, área da saúde, né? Isso aí também é uma ótima pergunta, porque nós estamos tentando a implantação da TRG dentro do SUS, só que não é algo fácil, tá? Não é só o fato de ter teses publicadas que vai fazer com que exista essa possibilidade. E eu vou te dizer por quê. Porque a TRG ela poderia entrar dentro das PICs, que são aquelas práticas integrativas. Só que as práticas integrativas, elas são exercidas por médicos. Tá? Então, se você tem lá acupuntura, quem aplica a acupuntura no SUS é um médico. Se você tem lá aromaterapia, quem aplica a aromaterapia no SUS também é um médico, aromaterapeuta. É. Então, a não ser que a gente tivesse um médico dentro do SUS aplicando a TRG, aí sim, seria possível. Entretanto, o que é que nós já estamos fazendo? Nós já temos algumas prefeituras onde nós temos pessoas que já concursadas, que já trabalham lá, tá, em outras áreas, e que estão lá e aplicam a TRG. Sim. Só que de uma forma que ainda não é a forma oficial, não é ainda do jeito que nós queremos. Porque nós temos que usar um código, né? E esse código, a TRG não tem esse código ainda. Mas nós estamos sim trabalhando para que o mais rápido possível a TRG possa estar dentro do SUS. E outra coisa, para se colocar uma prática dessa dentro do SUS, precisa que o Ministério da Saúde abra um edital. E ele não abriu ainda. Nós temos 29 PICs dentro do SUS e ainda não abriram nenhum edital para novos PICs. Então, a gente tem que aguardar mesmo. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando dessa forma. Nós estamos trabalhando com pessoas que já estão dentro das prefeituras e que utilizam a TRG dentro daqueles pacientes, né, que essas pessoas vejam que Na julgam área necessário. psiquiatra, né? Entendeu? Por exemplo, eu conheço pessoas que são hipnoterapeutas e que aplicam também a TRG. Tá? Tem vários. Não aplica com a hipnoterapia, claro, aplica só a TRG, mas estão lá porque são hipnoterapeutas, por exemplo, entende? Sim, sim. Bom, pelo avanço que já teve até hoje, né? Pouco tempo. Mas é uma Porque questão de é o que eu tempo, costumo tá? falar, né? O professor Jair, ele é um grande esquizóide, vamos dizer assim, né? Ele não fica só com aquilo na mente dele, ele consegue colocar em prática, que nem todo esquizóide consegue colocar um projeto em prática, né? Seja muito Já bom executar. ele já consegue pensar, imaginar. Eu costumo dizer que ele, né, tem a águia, tem mais visão do que a águia ainda, entendeu? Porque ele consegue colocar aquilo em prática numa velocidade muito grande, né? Mas é E tudo até uma um questão. dia eu peguei ela desde o começo ali, praticamente, né, quando estava começando, não tinha praticamente nada, né? Mas até onde ela chegou, meu Deus do céu. Hoje a TRG Vai são chegar mais mais de 50 mil terapeutas, né, praticamente, mais de e 50 não mil. para. Agora, em abril, nós vamos fazer um congresso aqui em Lisboa, os terapeutas, não sei se você está sabendo. Estou sabendo, sim, da divulgação. Exato. Nós vamos,
fazer aqui esse encontro, é o primeiro encontro de terapeuta TRG na Europa, e nós vamos receber não só pessoas de Portugal, mas também pessoas de outros países aqui vizinhos, né? Temos pessoas da Vocês Itália, têm mais ou menos uma estimativa aí de quanto terapeuta tem na Europa? a estimativa do número de terapeutas nós não temos, mas nós temos aí a indicação, nós vamos chegar a quase 100 pessoas. Benção. Maravilha. Uma pessoa que vem da Suíça, da Suécia, da Itália, Alemanha, Luxemburgo, então são várias, da Espanha aqui, que é aqui vizinho também, fora as pessoas de Portugal que já estão aqui. Então vai ser muito bom as pessoas já irem. Na tua região aí, como é que está a terapia na tua região? Está sendo bem aceita? Olha, também é uma boa pergunta, porque assim, as pessoas aqui que eu trabalho são brasileiros, tá? Os meus clientes que vivem aqui são brasileiros. Já atendi pessoas portuguesas? Já, mas é uma exceção. Então, nós estamos trabalhando também para que a TRG tenha o reconhecimento da DGERT, que é o órgão aqui em Portugal que faz o reconhecimento do curso. Maravilha. AIA também, que é uma porta de entrada, uma porta de saída mesmo, né? Ou seja, nós temos esse reconhecimento aqui em Portugal, fica mais fácil com os outros países também façam conhecimento. Tô entendendo. Qualquer coisa você chega um pouquinho mais para frente, tá? É porque fica cortando um pouquinho só o áudio, tá bom? É porque é da distância, a distância é. Daí são quantas horas daqui do Brasil? Quantas horas de diferença entre o Brasil e Portugal, mais ou menos? São 3 horas de diferença, mas a partir do final do mês vamos ter uma diferença de 4 horas. Meu Deus. É uma diferença grande, né? É, Você está dando esse delayzinho aí por causa disso. quase meia Doutora, fala pra gente os casos de terapia que você já atendeu como terapeuta que mais chamou a sua atenção. foram muitos. Olha, por incrível que pareça, eu tenho muitos casos eu faço muita terapia de casal, recebo os dois. Agora já não tenho muitos, mas já tive muitos. Terapia de casal. E é aquilo que o professor Jair fala. O casal começa, o homem geralmente começa porque a mulher quer porque quer que ele comece, né? Aquela coisa que a gente já conhece. E ele acaba desistindo e ela continua. Entendi. Quanta separação já deu aí? Porque a última vez que eu fiz a terapia de casal, um foi para o norte, outro para o sul. Por Sim, de qualquer forma, é qualidade de vida por dois, né? os Porque dois, é. Porque se qualidade de torna um vida casamento tóxico, né? Então é ninguém flui, não, são duas pessoas totalmente diferentes e não querem exato. conviver com. Exatamente, exatamente. Mas assim, lembrança, assim, de uma coisa bem, por exemplo, também, eu sempre dizia, quando eu fazia o curso, eu dizia, olha, eu não quero atender criança, porque eu acho que é mais complicado e tal, tal, tal. E a minha primeira cliente foi uma criança, para você ver, né? E eu acho que ela tem um efeito muito bom quando o problema está fora de casa. Mas o que é que a gente percebe? Que o grande problema daquela criança é o pai e a mãe. Então, o que é que eu sempre recomendo? Antes de você colocar o teu filho para fazer a terapia, faça o pai e a mãe a terapia. Entendeu? Porque não adianta fazer e a criança voltar para aquele ambiente em que o pai ou a mãe estão prejudicando a criança. Justamente. É, Então, é aquela coisa, a gente não sabe o que é que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, a terapia mas funciona muito bem. Eu peguei o caso de uma menina, por exemplo, que sofria bullying na escola, muito, muito.
roía a unha, não dormia, era ansiosa, e que eu fiz, como foi minha primeira cliente, eu fiz na segunda sessão, ela já estava muito bem, e eu só ainda fiz a terceira sessão com ela, porque eu fiquei com aquele peso na consciência de achar que era impressão minha, a melhora dela, entendeu? Aquela coisa, aquela insegurança que a gente tem no início, né? Então, eu fiz 3 ou 4 sessões com ela e ela ficou outra pessoa. Mudou de escola, ela mesma pediu para mudar de escola, parou de roer a unha, parou as crises de ansiedade, entende? As notas melhoraram muito, porque ela tinha muita nota baixa. Então é isso. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né, para perceber o que é que está causando mal nessa criança. Se é um problema mesmo que vem de fora, Maravilha. problema de pai e mãe. Muito bem. Bom, para vocês que estão chegando agora, nós estamos aqui entrevistando diretamente de Portugal, doutora Juliana Lima Verde. Tem até bezerro no nome, né? E para você que está chegando agora, pode fazer sua pergunta também, a doutora também. Qualquer pergunta que você fizer, ela vai estar aqui para responder. Marilene Souza Dias, ela está dizendo: estou amando, não perco por nada. Deus abençoe. Temos aqui a Marcelene Rocha, também a terapeuta TRG, acompanhando com a gente. Então, vocês podem estar também fazendo aí a sua pergunta para a doutora Juliana. Fiquem à vontade, tá bom? Doutora, como é que é fazer parte dessa equipe do doutor Jair? Meu Deus do céu. É muita pressão? Fala para mim. Não tem. Quando eu conheci ele lá atrás, eu falei que o meu sonho era ser professor da TRG igual ele. Eu falei, eu quero dar aula, igual você dá aula, eu quero dar aula, eu quero formar terapeuta. Porque eu já peguei ali, já comecei a dar aula para outras pessoas, ajudando outras pessoas a se formar. Ele, não, segura um pouquinho aí, lá na frente, quem sabe no futuro, a gente abre essa oportunidade. Né? E eu estou vendo que você insistiu, eu não insisti, mas você insistiu para fazer parte aí dessa equipe. Ele acabou te ouvindo, né? Não, eu já tinha. Olha, um beijo para a Nicásia. A Nicásia está aqui na live. A Nicásia Maravilha. é minha cliente. Então, não, eu já tinha, né? Então, quando eu joguei para ele, pronto, era o que ele estava precisando e deu muito certo. E, assim, não tenho pressão, porque, assim, ao contrário, ele diz assim, Juliana, eu até esqueço de falar às vezes com você. Olha, ele é muito ocupado, né? Então ele anda ali nos vários departamentos que a empresa tem, e não, assim, não tem nada que ele diga assim, eu preciso disso aqui para ontem, que eu não pare tudo que eu estou fazendo para poder fazer o que ele está precisando. E realmente é o nosso trabalho, né? Eu estou 100% nisso aqui. Não tenho pressão. Agora sim, não tenho pressão porque eu acho que eu me organizo muito para entregar, para dar a minha entrega, entendeu? Nunca Isso é recebi, importante. nunca recebi um feedback dele de dizer, você me prometeu entregar no dia tal e não entregou, me prometeu fazer isso aqui e não fez, nunca. Eu sou muito organizada no sentido de sentar aqui todos os dias, sentar aqui nessa mesa todos os dias e trabalhar para fazer a coisa acontecer. Tomar as iniciativas, né? Já conheço ele assim, o suficiente para saber o que é, se ele gostaria desse jeito, se ele não gostaria assim. Já Então, conhece o assim, temperamento dele, então, né? eu já conheço, esse aqui eu já sei que ele não vai gostar, então eu já filtro, entendeu? Então, assim, eu tenho muita liberdade. Agora, a minha liberdade é porque eu tenho organização. Mas tu acha ele muito perfeccionista? Eu tenho muita disciplina. Ele é perfeccionista, ele gosta das coisas, ele gosta muito de entender o porquê que estou. Se eu disser assim, olha, eu fiz assim, eu fiz essa coisa desse jeito. Ele, tá, mas me explica por que é que você fez assim. Ele gosta muito de
entender isso daí. Detalhes. Detalhe, olha, eu fiz isso aqui por isso, então eu já tenho que ter o discurso pronto para mostrar para ele por que é que foi feito assim. Então, precisa ter muita disciplina, tá? Para sentar aqui todos os dias e trabalhar e tem que ser feito, tá? Claro, eu não tenho hora para entrar, não tenho hora para sair, mas não é por isso que eu não me dê essa hora. Você está entendendo? Não é por Entendeu? isso que eu não tenha a disciplina de ter a minha hora de entrar, ter a minha hora de sair, de fazer o que tem que ser feito, de fazer o melhor aqui, né? Então é fácil trabalhar com o doutor Jair hoje, né? É muito bom. Ele é uma pessoa muito agradável, entendeu? Então, assim, Ele é aquilo que ele mostra nos é, vídeos dele, né? é. Tem senso de humor, entende? Então, é uma pessoa muito agradável mesmo. Prima muito pela qualidade da equipe, pela qualidade da empresa, daquilo que estão fazendo, sabe? Então, é bem bacana. Não mede esforço para fazer o que tem que ser feito também. Maravilha. Hoje a visão que todo mundo tem é essa, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa sempre ali carinhosa, amiga, né? Inclusive, eu estou indo ao Brasil agora. Hoje, quinta-feira, porque nós vamos ter todo final de março, ele faz a convenção da empresa, leva todo mundo para o hotel e tem lá o momento, né, de apresentar, ver o que é que está sendo feito, mas também tem um momento de as pessoas interagirem, um momento de as pessoas que não se conhecem, se conhecerem. Por exemplo, eu vivo longe de todo mundo, então as pessoas que eu conheço é aquela meia dúzia de pessoas ali que me ajudam dentro do departamento de pesquisa, mas é uma oportunidade de conhecer as outras pessoas também dos outros departamentos. Hoje nós somos mais de 50 pessoas, né? Então é muita gente. E a cada ano, aumenta. No passado eram 40, acho que foram 42 pessoas, esse ano vão 50. Meu Deus, bastante gente, né? A equipe está crescendo bastante. Na área científica hoje tem você, o Jair e tem mais a. Esqueci o nome agora. Hoje, o departamento de pesquisa eu estou sozinha, né, com a colaboração dele, porque também não é sempre que ele tem aquele tempo de ficar ali comigo, mas ele colabora bastante também. E você, como praticamente diretora dessa área, não pretende montar uma equipe sua aí para estar acelerando esse processo? Na última mentoria, ele até passou um form, eu não sei se você viu, para as pessoas que querem trabalhar com a pesquisa, preencher esse forms. Nós recebemos quase 200 pessoas. E eu já entrevistei, acho que umas 20 pessoas, tá? Porque para que se concretize, a gente precisa que essas pessoas escrevam um artigo para a Mentalis, que é a nossa revista. Então, a partir Sim. de Chega mais para frente que está cortando. vamos lá. Isso. Então, a partir do momento que essas pessoas entregarem para a gente um artigo, para a gente publicar na Mentalis, eu vou conhecer essas pessoas. E a partir daí, nós vamos selecionar pessoas para montar essa equipe, né? Pessoas que já têm aí experiência mesmo com a pesquisa. Sim. E até é importante porque acelera mais o processo, né? Porque senão você fica, pelo que eu vejo aí, você está dormindo muito tarde. Você está levando a madrugada. O departamento de pesquisa é um departamento de um homem só, né? Eu costumo dizer de uma mulher só, que sou eu. Então, vale a pena montar a sua equipe e botar o povo para trabalhar. Vamos trabalhar porque nós temos que conquistar o mundo aí através da TRG. E nós temos também a pretensão de fazer, eu já estou construindo, inclusive, o projeto pedagógico do curso de tecnólogo em TRG. Então, a gente pretende Maravilha. colocar também esse curso para rodar, né? Esse ano ainda não, porque precisa muito da burocracia do MEC para implantar um curso universitário, mas tão logo tenhamos essa oportunidade, ele vai se concretizar sim. Agora fala para a gente, doutora,
O que a TRG mudou na sua vida? O que você pode contar um pouquinho de você? Olha, eu passei pelo reprocessamento e eu, como todo mundo, eu tinha muito lixo debaixo do tapete. Existe uma coisa que o professor Jair fala, e que eu não concordo, e eu já disse para ele que eu não concordo, ele ri quando eu digo isso. Que até ele disse que a PRG não foi feita para o autoconhecimento, mas eu acho que sim. Eu acho que quando a gente passa pelo reprocessamento, talvez, mas eu entendo o que ele diz. A concepção dela não foi feita para o autoconhecimento, tá? Mas a partir do momento que você passa pelo reprocessamento, você tem. Não estou te ouvindo. Cortou totalmente. Está ouvindo agora? Agora estou. Então para mim, serviu muito como autoconhecimento. Mudou muito a minha vida, porque foi no momento em que eu estava. Imigrar não é fácil, tá? Então, foi um momento em que eu estava aqui me vendo às voltas com o trabalho, com a tentativa de sobreviver aqui. Para mim, serviu muito para eu perceber os meus limites como pessoa. Está cortando um pouco. É porque você está gesticulando, aí acaba cortando o sinal. Chega um pouquinho para frente. Isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Olha, tem uma pergunta aqui, uma observação aqui. Rogério Pacheco. Posso ler? Pode. Observo que os terapeutas que sobressaem são os master terapeutas. Quais as orientações, né, que eu dou para quem forma e não segue fazendo os outros cursos do master terapeuta? Creio ser essencial. Olha, realmente o master ele dá um up na tua vida como terapeuta, isso é verdade. Mas eu conheço excelentes terapeutas que não são master. Então eu acho que depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa, da maneira como ela atende aquele cliente, entendeu? Sim. Da empatia que ela mostra, do envolvimento, porque o cliente, na verdade, ele está fazendo a terapia com você, não é pela técnica, não, ele está fazendo terapia com você por você. Ele foi com a tua cara, entendeu? Ele está fazendo a terapia com você porque ele se sentiu confortável com você. Então, ele não quer ali saber se você tem master, ele não quer saber se você vai usar TCC ou TRG. É claro que depois que ele passa pela TRG, ele vai perceber que a TRG ela é diferente das outras técnicas. Entende? Mas, inicialmente, ele vai ficar com você por tua causa. Não é por causa da técnica que você vai usar. É tanto que quando você vê aí os Instagrams, se você olhar, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma parte do curso do Henrique, ou até quem acompanha o Henrique no Instagram dele, você vai perceber que a essência é essa, é mostrar para você, fazer com que você se mostre, né, na tua rede social. Porque o teu cliente ele vai te procurar não é pela técnica que você usa, é por você. Entendi. Pela maneira como você se expõe, a maneira como você faz para captar esse cliente, para captar, para ser carismático com ele, a ponto dele querer fazer a terapia com você, qualquer terapia que seja, inclusive a TRG. Né? Aí, claro, depois ele percebe que a TRG é diferente, mas inicialmente o pontapé inicial é esse. Mas isso é a minha Muito bem. opinião. Nós temos aqui também o parecer aqui da Marilene, ela está dizendo que, doutora, eu carrego uma dor desde os 7 anos. Hoje eu tenho 64 anos e ainda carrego essa dor da violência. Então, tem que passar pelo reprocessamento. Se você já passou e não resolveu, passa novamente.
procura novamente um outro anjo, para fazer esse reprocessamento, tá? Eu arrisco a dizer que o reprocessamento não foi bem feito. Ou você não se entregou o suficiente durante o reprocessamento para que isso fosse limpo. Mas o meu conselho é esse. Eu não sei se ela é terapeuta, Marilene Souza Dias, né? Ou se é apenas telespectadora aqui do canal, né? Mas ela está falando sobre isso, é porque ela precisa entender que não tem idade para o seu inconsciente registrar os traumas que você vive, né? Desde até mesmo dentro do útero ele já registra. Então ele guarda aquilo dali a vida toda. Você vai ficar vivendo esse looping a vida toda, né? Até você se livrar dele, que está gravado ali nos arquivos do inconsciente. Eu tive uma cliente agora recente que ela tinha um processo de rejeição muito grande durante a vida dela toda. E durante o reprocessamento ela foi para dentro do útero da mãe e percebeu que essa rejeição veio a partir de lá. Sim. Então isso é possível, a gente não sabe, isso é possível. Claro. Temos aqui o Rogério Pacheco, seja bem-vindo. Observe que os terapeutas que sobressaem são os master terapeutas. Foi que você leu, né? Tá certo. Já respondeu aqui a doutora. Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer aí, tá bom? Nós estamos partindo já para o final aqui. Mas se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, né? Além dos comprimidos, está dizendo aqui, importante os nossos terapeutas abraçarem a publicação científica, conhecendo os requisitos para a publicação, os termos de consentimento, dentre outras formalidades necessárias para as publicações, né? Porque essas bases científicas, porque a gente também, como terapeuta, nós somos muito cobrados sobre isso, entendeu? Que as pessoas pensam que é uma terapia inventada da nossa cabeça, né? Então, a gente tendo esse conhecimento científico, essas bases científicas, fica até melhor para a gente estar trabalhando ali e abordando mais clientes também, né? Isso é importante. Mesmo que você não publique um trabalho, né, que seja, mas que você fique familiar daquilo que está sendo publicado. Entende? Justamente. Até para você discutir, você saber discutir com alguém sobre aquilo ali. Se alguém disser, olha, isso aqui não tem fundamento nenhum, não tem, olha, pega isso aqui, vamos ler e tal, entendeu? É a leitura, realmente a pessoa precisa ler para conhecer, precisa estar familiarizado, né, com aquilo que está sendo publicado, para que ela consiga ter uma base de conversa, até para convencer um cliente, para mostrar para aqueles que estão mais incrédulos. É isso. Com certeza. Bom, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, você que está acompanhando aí a nossa sala de entrevista Terapeutas TRG, né, com a nossa doutora convidada, master terapeuta, cientista, pesquisadora, né, dessa terapia que tem mudado vidas e ela gosta muito, pelo visto, né? Doutora, última pergunta, qual é o teu sonho como terapeuta TRG hoje? Você segue o sonho do Jair ou você tem o seu sonho? Olha, o professor Jair disse que o sonho dele é fazer um... Não. Fala um pouquinho mais perto, para a gente ouvir esse teu sonho. Vai lá. Eu tenho o sonho de publicar numa revista que é muito exigente em publicação, que é a Nature. Eu gostaria muito de publicar nessa revista. Eu acho que daria impulso ao nosso trabalho. Agora sim, isso aí é um sonho individual, né? Um sonho coletivo seria sempre que uma pessoa pensar em fazer terapia, ter a terapia de eleição, tanto profissional quanto do paciente, entende? Maravilha. Temos aqui a Marilene, ela está dizendo que ela fez o curso com o professor Jair, mas ela não conseguiu pôr em prática, né?
caso ela estava querendo dizer prática aqui. O caso é se tornar uma terapeuta, né? O problema é porque, pronto, eu vou falar aqui a minha opinião. Existe uma distância entre você fazer o curso e você se tornar terapeuta. Tá? São dois lados do mesmo rio. O que você precisa fazer para alcançar, para fazer essa ponte, é você ser submetido ao mundo. Não adianta você terminar o curso e querer atender. Você precisa passar por um ano. Porque, às vezes, o teu despertar como profissional, ele não está no curso apenas. Ele não está em você avisar para todo mundo que você terminou o curso, que você agora é terapeuta. Está em você fazer o reprocessamento. É o pulo do gato. Então, no caso, não tem como você tratar, né, de pessoas que estão passando por problemas psicológicos, sendo que você está cheio deles. Claro, claro. Para eu tratar, eu preciso ser tratada. Essa é a verdade, né? Por isso que ela está dizendo aqui, né? Como a doutora já falou, né? Que é bom ela procurar um anjo para estar resolvendo essa questão, né? Porque hoje ela está com 60 e poucos anos e ainda não conseguiu se livrar dessa dor. Pelo visto, né? Ela passou por uma situação muito difícil na infância dela. Mas eu quero dizer, Marilene, que a TRG ela resolve, tá? Se você seguir todo o protocolo da TRG com o anjo, tenha certeza que você vai se livrar dessa dor e vai estar livre para você poder também aplicar essa terapia, né, em outras pessoas, Eu entendeu? acho que o link é esse, é você passar por um anjo, passar pelo reprocessamento. O autorreprocessamento, ele não é fácil, não são todas as pessoas que conseguem fazer. Então, eu acho que é isso, tá? O que pode estar faltando aí, tanto nela como em muitas pessoas, né, que dizem que terminaram o curso e que não conseguem deslanchar como terapeuta, é o anjo. As pessoas, elas, eu não digo menosprezar, mas elas não dão atenção a esse ponto, e esse ponto é importante. É muito importante. Até mesmo que você, além de ter um anjo, você passa a ter um estágio ali de conhecimento, né? Você passa a entender mais como funciona todo o processo terapêutico, né? Através do protocolo da TRG. Depois você apenas vai seguir ele, dando continuidade, né? Depois que Dentro do você seu passa por um tratamento. ano, atenda também como anjo, né? É, Retribuir aquilo que você recebeu. Você recebeu um tratamento gratuito, então eu já retribua. fui um anjo na vida de centenas de pessoas já. Pois é. Bastante gente. É importante, né? Você vai pegando mais conhecimento, vai Exatamente. mais, né, habilidade ali dentro da terapia. Chega uma hora que ela vai no automático, é igual dirigir carro. Você não precisa Exatamente. mais ler nada. Você está ali dirigindo no automático, sabe nem onde você passou, mas você foi lá e chegou no destino, entendeu? Então, assim funciona o protocolo da TRG. O que eu passo para os nossos pacientes, clientes, é a importância, né, dele concluir todo o processamento, todo o protocolo. Porque às Exato. vezes a pessoa ela só faz o cronológico e acha que está bom porque não está mais sentindo toda aquela dor que ela sentia antes, entendeu? Na Só que ela não está verdade, pronta depois para se na lançar. verdade, o curso, né, o curso, a gente fala no curso, porque o curso ele começa, ele termina, a gente recebe um certificado, mas na verdade o nosso processo, ele precisa ser inteiro, completo. E é fazer o curso, passar por um anjo e ser anjo. Sem essas etapas, dificilmente você vai ter sucesso como terapeuta. Isso aí eu digo para qualquer um. Justamente. Temos aqui Edilza também, Souza, boa noite. Eu também fiz o curso e também não consegui colocar em prática, né, ser uma terapeuta. Mas admito que o problema está em mim e na minha família. Me frustro porque queria resolver os problemas e estou muito perdida. O que você aconselharia para ela? É anjo. É Ela anjo. tem um histórico que ela está colocando aqui, né? Ela foi abusada, inclusive fez terapia também comigo, que ela falou,
mas ela não quis terminar. Por isso que eu falo da importância de ir até o final. Né? É uma cliente minha que eu nem sabia. Edilza, seja bem-vinda, tá? Só que essa é a importância de você fazer todo o protocolo. Entendeu? Porque você só vai ver realmente o resultado quando você chegar na potencialização. Porque aí já não resta mais nada nos arquivos do seu inconsciente, nenhuma dor, né, que você viveu antes. Mas vamos te zerar tudo isso na tua vida. E depois nós vamos potencializar só os momentos bons. Porque todo ser humano, doutora, ele foi projetado para ser feliz. É o que eu passo para os meus clientes. Ele não foi projetado para ficar, né, vivendo esse personagem que não é o seu eu original. Que, na verdade, todo ser humano hoje está vivendo um personagem. Mas não é o seu eu original. Por isso que ele não consegue fluir na vida. Em nenhuma área, muitas das vezes, né? Então, ela precisa se encontrar. A terapia vai tirar toda essa dor emocional, vai proporcionar para ela os momentos que hoje ela precisa ter para ter gás, para vencer, para continuar lutando e seguindo em frente. Entendeu? É isso aí, eu concordo. Eu acho que é isso daí. Nós entendemos sim, Edilza, que foi a sua filha que foi abusada, mas isso é um trauma para ela, mas é para a família também, entendeu? A família passa a ser abusada junto, porque vai Exato, sofrer da mesma porque forma. vai sofrer junto. Não queime etapas, tá? Terminou o curso, passa por um anjo, vá ser anjo. Você vai ver que as coisas vão fluir na tua vida. É como você falou, a gente nasceu para ser feliz. O problema, os traumas, as coisas ruins que acontecem na nossa vida começam a fazer com que a gente vista uma roupa que não é nossa, para se proteger. Entende? Você acaba assumindo uma personalidade que não é a sua, uma personalidade de defesa, de impotência. A Edilza está falando que foi a filha dela que fez a terapia comigo, mas não quis concluir, né? Não, Porque aquilo que a gente estava falando no começo da nossa live, né? Os jovens hoje, eles não querem fazer terapia. Eles querem viver muitas das vezes no mundo deles ali para ter uma total atenção dos pais. Então, sabe, se chegar até o final, ela vai ser liberta de tudo isso, né? Só que tem aquele bloqueio. Será que eu vou ter aquela atenção da minha mãe, do meu pai, né, que me dava antes? Será que não? Então, essa dependência emocional hoje na vida dos jovens, eu já atendi uma cliente que tinha 15 anos, né? Que ela falou, olha, eu estou sendo obrigada a estar aqui para fazer terapia contigo, mas eu não quero, porque senão eu não vou ter mais o carinho da minha mãe. Ela falou assim mesmo para mim. A minha mãe não vai me dar mais o carinho e a atenção que ela me dá, se eu ficar livre de tudo isso. Eu não quero ser livre dessa dor que eu estou sentindo. é Né? isso, é verdade. E assim, existe também aquele estigma da pessoa que é como você tomar, por exemplo, um anti-inflamatório. Você está com inflamação, toma um anti-inflamatório. O tratamento é uma semana. Aí você toma 2 dias, melhora. Aí você larga. Justamente. Deu uma melhorazinha, Melhorazinha acha ali, que já resolveu. tá resolvido. E não é isso, entendeu? Eu não for até o fim. Não é à toa que nós temos 5 protocolos. Os 5 protocolos precisam serem feitos, né? Justamente. Depois seguiu todos os 5 protocolos, automaticamente você vai se livrar de toda essa dor, né? Mas essa dependência emocional hoje, eu já passei por muitos casos assim. É uma dependência emocional, até mesmo esposa do esposo, entendeu? E o esposo doido porque ela se livra daquilo dali logo, que não está aguentando mais. Tem que dar toda a atenção para a mulher, mas a mulher, mas será que meu esposo. Olha, eu falei, teve uma que eu falei para ela, ou você resolve a sua situação, ou teu esposo vai acabar te deixando. Porque ele não vai aguentar mais. Chegar uma hora que ele vai estar totalmente sufocado. Né? É gente secundária, Então, né? ela tinha, fora o ciúme doentio que ela tinha do marido, meu Deus do céu. Eu tinha muita coisa para resolver. Mas ela preferiu continuar da mesma forma, ela não quis seguir o Receber a tratamento. era o que ela queria. É isso que é lamentável, né? A pessoa tem tudo para se libertar, mas ela fica com essa dependência emocional e não quer, na verdade, se libertar dos seus traumas, né? É uma forma de chamar atenção. É uma forma de viver,
de viver uma vida que não é a dela. Que não é a dela. É justamente o que eu falo da questão do personagem, né? Viver aquele personagem que não é o seu eu verdadeiro, né? Mas ela prefere ficar naquela dependência emocional do que se libertar de tudo aquilo dali. Mas aquele que chega até o fim, esse é bem-aventurado. Esse é mais do que feliz, né? Ele vai viver uma nova etapa na vida dele como ele nunca viveu antes. Eu Entendeu? costumo dizer para os meus clientes, olha, eu sei que não é fazer terapia, não é ir para um spa, não é uma casa de campo, de férias, uma casa de praia, não é. Fazer terapia é muito duro, mas a pessoa precisa ter coragem. Enfrentar Eu, uma terapia, mas depois que enfrenta, a vida é outra. então, eu tratei de uma paciente que ela estava 30 anos fazendo terapia com psicólogo. 30 anos. Em 10 sessões de TRG, ela se livrou de toda a dor que ela sentia e hoje ela está livre de tudo. Você vê, 30 anos ali, mas da mesma forma. A TRG resolveu isso em 10 sessões. Até o psicólogo dela pediu o meu telefone, porque ela queria passar cliente para mim. Psicólogo falou assim: me dá o telefone dele que eu preciso passar uns clientes aqui para ele aqui, porque nem a psicóloga está aguentando mais atender esses pacientes. Ela mesmo, ela faz a TRG e a TRG ser a terapia de eleição dela, né? É. Doutora, foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco, na nossa sala de entrevista, né? TRG. E aprendemos muita coisa aqui. Temos que estar ligado nessa questão da área científica, que é muito importante, né? Até mesmo para o nosso desenvolvimento como terapeuta. Eu espero que, né, todas essas teses de doutorado possam ser concluídas o mais rápido possível. Para que eu, né, já pensou, já vai ser aquele diploma com uma grade bem. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Fazendo aí o seu encerramento, fica à vontade. Pode chegar. Olha, eu queria só agradecer o convite, agradecer aqui a presença de todos. Quem quiser me seguir lá no Instagram é Juliana Lima Verde, _terapeuta. Se quiser tirar qualquer dúvida, tá? Não deixem de acessar o material científico lá na página oficial do IFT, tá? E lá tem a área científica, você consegue ver tudo em tempo real, porque aquilo ali vai sendo atualizado sempre. E é isso, olha, qualquer coisa que precisarem, pode falar comigo, que eu puder ajudar, eu ajudo, tá certo? E vamos para frente que esse ano vai ter muita novidade. Muito obrigada a todos. Nada, eu que agradeço. Lembrando a audiência que aqui na descrição do vídeo, tá? Na nossa live, tem aqui as redes sociais da terapeuta, tá bom? Doutora Juliana. Então você entra lá, ali tem vários links que vai entrar lá, você vai entrar na TRG, vai entrar em todas as redes sociais dela aí, tá bom? Fique à vontade. Um abraço a todos que acompanharam aí a nossa sala de entrevista de hoje, Terapeutas TRG, toda segunda-feira às 20 horas. Né? Temos aí, já estamos até com a agenda até o final de abril. Tem muita gente que vai passar por aqui, então são muito conhecimento, muitos testemunhos, vai ser bênção para você que tem acompanhado aí a nossa live aqui toda segunda-feira. Um abraço, Yasmin, um abraço a todos que acompanharam. Edilza, qualquer coisa pode me chamar também no privado, estou aí à sua disposição. Doutora, tchau, tchau, fica com Deus, agora é hora de você dormir aí, né? Já tá chegando de manhã já, né? 12h30, meia-noite e meia. Meia-noite e meia, meu Deus do céu. Foi um prazer, tá? Fica com Deus, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau.